Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvamos e bendizemos o seu nome porque o Senhor é maravilhoso, um Deus protetor, um Deus defensor, um Deus que é luz, um Deus que perdoa e que nos chamou, nos fez nascer, precisamente nesta altura da história, em que o apóstolo João quis ter nascido, Pedro quis ter nascido, Moisés quis ter nascido e tantos outros e não nasceram. E o Senhor nos chamou a nós, fracos, mortais, dependentes, insignificantes, esquecidos, fracos. O Senhor nos chamou a nós para poder mostrar a sua força e o seu poder. Por isso, Pai, que o Senhor nos ajude a ter consciência de que precisamos depender do Senhor para todas as coisas. Colocar tudo aos seus pés, todas as nossas dificuldades, desabafar com o Senhor a cada não falar com ninguém sem primeiro falar com o Senhor. É muito importante que o Senhor nos ajude também a reclamar para nós e para aqueles a quem nós queremos ver salvos os méritos do sangue puro do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos: se do pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Esse sangue é muito poderoso. Nada, nem os anjos do mal, nem o próprio Satanás têm mais poder do que o sangue de Jesus. Sabemos que não foi fácil a decisão que o Senhor tomou em entregar o seu filho. Não é por acaso que Jesus entrou 3 vezes à presença do Pai. O Pai relutou em dar a vida do seu filho por uma raça de criminosos, de pecadores, de rebeldes. Mas o Senhor que é misericórdia, aceitou o desafio, aceitou todo o plano, todo o processo de sofrimento que isso traria ao seu filho, por nossa causa. Isso demonstra o quão amados nós somos. Que o Senhor nos ajude a valorizar não só as nossas próprias vidas, mas também a vida dos outros, por quem Jesus deu o seu sangue. Dentro do seu Espírito, Pai, e seja o Senhor o nosso professor aqui esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué, capítulo 14. Josué dá a Caleb em herança Hebron. Estas, pois, são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel, lhes repartiram. Foi feita por sorte a partilha da herança entre as 9 tribos e meia, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porquanto às 2 tribos e meia Moisés já dera herança além do Jordão, mas aos levitas não deu herança entre eles. Os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu porção na terra, senão cidades em que habitassem e os arrabaldes delas para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Até aqui tudo bem, não é? Eles obedeceram. O problema foi depois. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos,
que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como gigantes grandes e fortificadas. Cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Portanto, Hebron ficou... Sim? Oi. Então, eram 40 anos, mas eles já estavam agora 5 anos, até ali já tinha passado 5 anos, né? E eles tinham que conquistar ainda, expulsar aquele povo, né? Isso, exatamente. Eles já tinham pisado, portanto, já tinham atravessado o Jordão, já tinham pisado a Terra Prometida, mas a Terra Prometida estava cheia de povos que tinham que ser expulsos. Portanto, eu vejo isto também como um tipo para nós. Deus já nos deu a Terra Prometida, mas nós temos inimigos e temos gigantes que precisamos conquistar. Para alguns, o gigante é o orgulho. Para outros, o gigante é a vaidade. Para outros, o gigante é a preguiça. Para outros, o gigante é, enfim, ciúme. Enfim, percebem, irmãos, que nos parecem gigantes. Mas Deus disse que nós poderíamos. E lá está, isto é para quem acredita. E todas estas histórias que estão aqui nos falam de Jesus. Eles só poderiam fazer essas conquistas, não é? Pela fé na palavra, e a palavra é Cristo. Portanto, só Cristo poderia vencer. E é agora o que está a acontecer conosco. Deus precisa não. Nós precisamos de passar por provas, e já agora eu vou só concluir o capítulo e já falo um pouquinho, está bem? 14. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebron era outrora Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O que eu ia dizer, irmãos, é que Jesus contou uma parábola, e os irmãos sabem, Jesus contou muitas parábolas, mas nem sempre ele interpretou as parábolas. Ele contava a parábola e deixava ficar, para que cada um ficasse a refletir e a meditar sobre o assunto. E o que é que ele fez aqui com uma parábola? A parábola do juiz iníquo e da viúva, lembram-se? Com certeza. O que é que aconteceu? Ele conta sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lembram-se? São apenas 8 versículos. O protagonista era o rei e a viúva. Não havia rei. Não havia rei nessa parábola. Perdão, juiz. O juiz. Sim, exatamente. Então, vamos só aqui abrir assim rapidinho, ver se eu consigo sintetizar isto. Porque é que eu fui buscar isto? Precisamente pelo tempo em que nós estamos a viver neste momento. Então, diz aqui, que é aquilo que eu falei há pouco. Lucas 18, 1 a 8. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Portanto, este é o ensinamento base da parábola. E nós pensamos, mas ok, porque o dever de orar sempre? Paulo diz que orai sem cessar, ok, tudo bem, qual é a dificuldade em entender isto? Não, não temos dificuldade em entender, nós temos é que entender que esta parábola foi contada num contexto. E aqui é que está a questão. Ela foi contada num contexto. Qual é o contexto? O que é que Jesus estava a dizer antes? Ele estava a falar do tempo de Noé e de Ló. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Não é o que diz nos versículos anteriores? A partir do o versículo 26 diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Versículo 28. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E depois continua. Portanto, o contexto é o tempo do Noé e do Ló, que estava muito próximo do dilúvio. E nós estamos muito próximo do fim do juízo. E neste contexto, depois ele vai falar, lembrai-vos da mulher de Ló, no versículo 32. Portanto, outro sermão aqui, este. O que é que isto significa para nos lembrarmos da mulher de Ló neste tempo em que estamos a viver? E depois fala de estando duas mulheres juntas, moendo, uma será levada, outra será deixada. Este é um assunto que nós precisamos de estudar, porque é um assunto que as igrejas evangélicas todas se agarram para para justificar o arrebatamento secreto, e nós precisamos saber o que é que isto significa. E depois ele contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, Jesus está a dizer, vocês vão chegar aos tempos de Noé, aos tempos de Ló, e o dever é quê? Orar sempre, mesmo que a resposta não venha logo. E a parábola termina precisamente com o versículo 8, dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ou seja, o contexto é o tempo da vinda do Filho do Homem. Então a parábola é tipo sanduíche. Ela está no meio entre a vinda do Filho do Homem e os tempos de Noé e de Ló. Entendem? É uma parábola sanduíche. E Jesus deu a interpretação dela. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Temos uma viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Este ia ter com ele era recorrente, ela ia muitas vezes, ela ia pedir muitas vezes. Ela era viúva, ela não tinha nada, ela diz que tinha um adversário. E os estudiosos dizem que este adversário era alguém que tinha expoliado, ou melhor, que o marido dela devia ter contraído dívidas, ok? E o adversário tirou-lhe tudo, ela não tinha nada. Quem é esta viúva? Quem é este juiz? Quem é este Nós, adversário? Como? nós somos a viúva, Nós somos a viúva, como é que nós sabemos? que Temos que. somos. Vão tirar tudo da gente. va- vamos precisar da misericórdia do juiz, que é Deus. Exatamente. Então, vamos aqui explorar um bocadinho isto assim rapidamente, não quero demorar muito aqui, mas temos aqui um outro versículo importantíssimo, irmãos. Tomem nota disto. Vocês vão encontrar pessoas que acreditam no arrebatamento secreto. Nós temos um dia que explorar tudo isto e saber responder a essas pessoas, mostrar-lhes que não é assim como elas pensam. Porque eles dizem que a igreja vai ser arrebatada ao céu antes do tempo de angústia. Ela não vai estar aqui na terra durante os 7 anos de tribulação. Mas o que é que diz aqui? Versículo 7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longânimo. Ou seja, os escolhidos vão passar por um tempo de angústia, sim. E vão clamar a Deus dia e noite. Está aqui. Os escolhidos vão passar por isso. Vai-lhes ser tirado tudo. Portanto, a igreja vai estar sobre a terra, sim. E como é que nós sabemos mais isto? Mateus 24. Mateus 24, 24 diz. Mateus 24, 22 diz assim:
E se aqueles dias, portanto, está a falar de um tempo de angústia como nunca houve, no versículo 21, haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É um tempo de angústia, o tal tempo de tribulação que eles dizem. E o que é que acontece no 22? Dizia que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos. Então os escolhidos vão estar cá. E é por causa deles que Deus vai encurtar o tempo de tribulação. Os escolhidos vão estar aqui, irmãos. Portanto, são provas que nós precisamos ter para... Nós temos que estar atentos e escrever isto, irmãos. Então aqui, este juiz, nós podemos dizer, ok, juiz é Deus, era o único que podia valer-lhe. A única saída dela era o juiz. Mas como é que Deus é o juiz? Se aqui diz que era um juiz que não temia a Deus, que não, como é que é? Não temia a Deus, nem respeitava os homens. É que Jesus ele está a faz, falar é que ele faz uma parábola por contraste, Belém. por contraste, exatamente, porque ele depois diz, ele próprio interpreta e ele diz, onde é que está? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ou seja, se aquele juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, mas porque foi incomodado, foi chateado pela viúva, fez justiça à viúva, quanto mais eu não vou fazer justiça. Portanto, é por contraste no sentido de que quer Deus, quer o juiz fizeram justiça, mas o juiz iníquo fez justiça por motivos errados, porque estava a ser incomodado, mas Deus faz justiça porque nos ama. E onde é que eu quero chegar com isto? Há aqui muita coisa para dizer nesta parábola, não vamos falar tudo. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos a aproximar-nos de um tempo em que provavelmente vamos passar por isto. Vamos ser espoliados dos nossos bens. E temos que estar mentalizados para isso, não é? Vai ser um tempo de aperto, mas sempre na nossa mente pensando, não é Deus que está a fazer isto, mas Deus está permitindo. Porquê? Primeiro, porque nós só podemos ser purificados daquelas coisas, daqueles gigantes. Lembram-se dos gigantes que eu falava há pouco? Do orgulho, da vaidade, da preguiça, do ciúme, da inveja, da ira, enfim. Só podemos ser libertos disso, porque são as cordas de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que os amarravam ainda. Essas cordas têm que ser destruídas, e elas só vão ser destruídas pelo aperto, pelo fogo. Portanto, este é um primeiro aspecto pelo qual nós vamos ter que passar por isto. Segundo, lembrem-se, eu vou voltar à história que já falei aqui há dias. A história do Jó. Lembram-se a história do Jó? Porquê é que Deus permitiu que aquele homem que era justo e reto e que se desviava do mal e que orava incessantemente pelos seus filhos, porquê é que Deus permitiu? Porque havia uma suspeita que tinha sido lançada no rosto de Deus pelo diabo. A mesma suspeita que ele vai lançar de nós. Ai, a Geórgia serve-te. Claro! Então tu dás-lhe tudo, tu deste-lhe uma casa, tu deste-lhe um sítio, tu deste-lhe isto, tu deste-lhe aquilo, tu abençoa-la, tu protege-la. Percebem? A Rose. Pois claro, então tu tens abençoado ela, a Célia, a Vera, a Lira, o Adenis. Tu os defendes, tu os proteges, não te hão deles adorar. Mas eles não te servem por amor. Então deixa-me tocar-lhe naquilo que eles têm e tirar-lhe o que eles têm. Deixa-me tirar-lhe os filhos. Vocês têm filhos, não têm? Deixa-me tirar-lhe os filhos. Deixa-me tirar-lhe os bens. E Deus vai dizer, ok, podes tirar. Só não tiras a vida. Estamos preparados para isso? Irmãos, estamos preparados para isto? Vamos clamar a Deus dia e noite. A angústia vai ser muito grande. Mas eu quero que nós... Como? Ou às vezes até a vida.
Até vai haver casos em que sim, vai ser, ou seja, Deus vai permitir que nos tirem para salvar pessoas que, se nós estivéssemos Uhum. com vida, nunca se entregariam a Deus. Mas sabem porque é que elas vão se entregar? Porque ainda que nos tirem a vida, nós vamos permanecer mansos, humildes, fiéis, louvando a Deus até ao fim, nunca maldizendo o Senhor, nunca nos revoltando contra Ele. Eles vão ver o nosso exemplo e vão dizer: eu também quero esse Deus. Portanto, é pelo testemunho. Então, nós estamos aqui, irmãos, nós estamos à beira de iniciar tudo isto, todo este tempo de angústia. Nós estamos a viver neste momento uma pré-angústia, mas a angústia vai vir. Alguma questão? Nesses últimos dias, alguns serão mártires porque estão proclamando a verdade, serão perseguidos, mortos. Mas, irmãos, digo-vos uma coisa. Eu às vezes penso, como é que certas pessoas, irmãos nossos, podem pensar que estão na disposição de abandonar tudo, quando neste momento não conseguem abandonar a carne, nem o peixe só, nem o queijo, nem outras coisas. Como é que podem ser iludidos pensando que depois vão abandonar tudo? Não vão. Estão a ser enganados por eles mesmos. Ok. Vamos avançar para Patriarcas e Profetas, capítulo 47, a divisão de Canaã. A vitória em Bet-Horon foi rapidamente seguida pela conquista do sul de Canaã. Feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. As tribos do norte da Palestina, aterrorizadas com o êxito dos exércitos de Israel, aliaram-se contra eles. À frente desta confederação estava Jabim, rei de Azor, território que ficava a oeste do lago Merom. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles. Este exército era muito maior do que qualquer outro que os israelitas já tinham defrontado antes em Canaã, muito povo como a areia que está na praia do mar em multidão e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se juntaram e vieram e acamparam junto às margens de Merom para pelejarem contra Israel. Novamente foi dada a Josué uma mensagem de encorajamento: não temas diante deles, porque amanhã a esta hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Irmãos, eu vejo aqui o nosso filme. Nós vamos ter multidões contra nós, dentro e fora da igreja. E nós precisamos de aprender a viver pela fé. Na palavra, foi o que aconteceu com Josué. Deus tinha-lhe dado uma palavra. Qual foi a palavra? Não temas diante deles. Eu é que te vou dar a vitória. Eu. Perto do lago Merom, caiu ele sobre o acampamento dos aliados, derrotando totalmente as suas forças. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram, até não lhes deixarem nenhum. Israel não se deveria apropriar dos carros e cavalos que tinham sido o orgulho e vanglória dos cananeus. De acordo com as ordens de Deus, os carros foram queimados e os cavalos foram inutilizados, tornando-se assim capazes para a guerra. Os israelitas não deviam pôr a confiança em carros e cavalos, mas no nome do Senhor seu Deus. E é isto. Se vocês têm algum problema, alguma dificuldade, alguma Jericó completamente trancada, lembram-se? Nós termos visto isso
Eu achei muito interessante essa expressão, para mim foi muito bom. Coloquemos a nossa confiança no Senhor. Uma a uma, as cidades foram tomadas e a Azor, a fortaleza da Confederação, foi queimada. A guerra continuou durante vários anos, mas ao terminar, Josué estava senhor de Canaã e a terra repousou da guerra. Embora o poder dos cananeus tivesse sido quebrado, não tinham sido totalmente desalojados. A oeste, os filisteus ainda conservavam uma planície fértil ao longo da costa marítima, enquanto que ao norte estava o território dos sidônios. O Líbano também estava na posse deste último povo, e a sul, na direção do Egito, a terra estava ocupada pelos inimigos de Israel. Josué não devia, entretanto, continuar a guerra. Havia outro trabalho para o grande líder realizar antes de deixar a direção de Israel. Toda a terra, quer a que já tinha sido conquistada, quer a que ainda não estava subjugada, devia ser repartida pelas tribos. E era dever de cada tribo conquistar completamente a sua própria herança. Reparem que era dever de cada tribo. Ou seja, cada um de nós tem que ter as suas próprias lutas. Se o povo se mostrasse fiel a Deus, ele repeliria os inimigos à sua frente e prometeu dar-lhes ainda maiores possessões se tão somente fossem fiéis ao seu concerto. Então isto é mesmo para nós. Se o povo se mostrasse fiel a Deus, ele iria repelir os inimigos. A distribuição da terra foi confiada a Josué. Deixem-me só fazer aqui um parênteses. Este sábado, vocês conhecem aquele vídeo da família Kuntz sobre a música, sobre os hinos do nosso inário? Já viram? Eu vi. Eu vi Este também. sábado, neste sábado, o meu marido projetou esse culto na igreja. Ele ia fazer o culto, então Deus lhe disse que ele devia passar aquilo na igreja. E assim foi. Claro que há logo aqueles que racionalizam as coisas. Foi um choque para a igreja, não é? Mas foi muito bom. Então, depois cá fora, eu falando com um irmão que já é costume fazer este tipo de coisas, ele diz assim: eu vou pesquisar sobre o assunto. Já agora quer saber se no passado a nossa igreja tinha estes hinos, estes 20 hinos que ela apresentou, se tinha estes hinos no inário. E eu disse, eu acho que fazes bem, vai fazer essa pesquisa. Olha, primeiro, em 1600 e tal, não havia ainda a igreja adventista, portanto, não havia inário adventista, é a primeira coisa. E segundo, eu acho que não devemos estar muito preocupados com isso, porque e outro veio e depois disse-me assim, eu só faço uma pergunta. Se Deus deu tanta luz a Ellen White sobre tantas coisas, por que é que não lhe falou estas coisas da música? E eu disse, olha, por um motivo muito simples. É que Ellen White, nós estamos preocupados com aquilo que Ellen White não falou. Mas Ellen White falou muitas outras coisas que muitas pessoas não estão nem aí para o que ela falou. Então porquê é que estamos preocupados com o que ela não disse, se aquilo que ela disse nós não estamos a pôr em prática? Estão a ver como é que é, irmãos? Então, nós precisamos realmente Muito estar entendido. preocupados. Muito entendido. Como? Não percebi, Vera. Muito bem respondido. Muito bem respondido. Muito bem Pois, respondido. Porquê é que estamos a procurar arranjar justificativas, não é? Em vez de aceitar as coisas, porque ela deu provas inequívocas ali, ela foi mostrar a origem dos hinos, a letra, tudo. O motivo pelo qual eles foram feitos, aquelas músicas. E eu acho que com este espírito, portanto, nota-se aqui o espírito, estão a perceber, parece que eu tenho que ir provar em laboratório se realmente as coisas são assim. Isto não é fé.
Isto não é fé? Bom, mas ok, vamos avançar. A distribuição da terra foi confiada a Josué juntamente com Eleazar, o sumo sacerdote, e aos chefes das tribos, sendo a localização de cada tribo determinada por sorte. O próprio Moisés tinha fixado os limites do país conforme devia ser dividido entre as tribos, quando entrassem na posse de Canaã, e designara um príncipe de cada tribo para auxiliar na distribuição. A tribo de Levi, sendo dedicada ao serviço do santuário, não deveria ser contada nesta partilha, mas 48 cidades em diferentes partes do país foram destinadas para serem a sua herança. E isto é muito interessante, porque a tribo de Levi, ela iria ter influência em praticamente todo o território de Canaã. Não iria estar fixada num só lugar. O que levava a compreender que os sacerdotes, eles eram representantes de Deus, eles não podiam ficar acomodados num determinado lugar. Sim, Eliane? Belinha, a irmã Ellen White escreveu sim um livro sobre música. Uma vez eu apresentei uma pregação na igreja e me baseei nesse livro dela. Eu vou procurar e depois, se você quiser, eu posso te mandar. Eu tenho, Eliana, obrigada, eu tenho. A questão não era essa, era aqueles dados todos específicos que aquela irmã falou, estão a perceber, da origem dos hinos, sobre isso ela não falou. Não, ela falou de várias coisas, da síncope, da melodia, da harmonia, da letra, disso ela falou, e das pessoas que, inclusivamente das pessoas que fazem os hinos, que deveriam, e das que tocam os hinos. Deveriam ser pessoas consagradas. Mas o que ele queria era ir mais longe, era ir especificar se ela falou daqueles hinos. Não podia ter falado daquele, quer dizer, não podia. Pronto, o Ok. espírito era bom. Entendi. Ok. Antes da distribuição das terras entrar em vigor, Caleb, acompanhado pelos chefes da sua tribo, veio à frente com um pedido especial. Com exceção de Josué, Caleb era agora o homem mais velho em Israel. Caleb e Josué eram os únicos entre os espias que tinham trazido uma boa notícia da terra da promessa, animando o povo a subir e a possuí-la em nome do Senhor. Caleb lembrou então a Josué a promessa feita naquela ocasião como recompensa da sua fidelidade. A terra que pisou o teu pé será tua, e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Apresentou, portanto, o pedido de que Hebron lhe fosse dada. Ali tinham habitado durante muitos anos Abrão, Isaque e Jacó, e ali na caverna de Macpela foram sepultados. Hebron era a sede dos temidos Anaquins, cuja aparência formidável tanto tinha aterrorizado os espias e, por meio destes, destruído a coragem de todo o Israel. Este lugar, de preferência a todos os outros, foi o que Caleb, confiando na força de Deus, escolheu para a sua herança. Eis que o Senhor me conservou em vida, disse ele, 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois, aquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Este pedido foi apoiado pelos principais homens de Judá. O próprio Caleb, sendo um dos indicados daquela tribo para repartir a terra, tinha escolhido esses homens para, juntamente com ele, apresentarem o seu pedido, para não dar a aparência de ter usado a sua autoridade para proveito próprio. O seu pedido foi imediatamente satisfeito. A ninguém mais poderia a conquista daquela gigantesca fortaleza ser confiada com mais segurança. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, a herança. Porquanto perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. A fé de Caleb era agora
precisamente igual à de quando o seu testemunho se tinha oposto ao mau relato dos espias. Tinha acreditado na promessa de Deus de que levaria o seu povo a possuir Canaã, e nisto seguira inteiramente o Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando assim dos desapontamentos e trabalhos dos culpados. Contudo, não se queixou disso. Isto é muito importante. Mas exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado a sua vida no deserto quando os seus irmãos foram eliminados. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto e durante os anos de guerra desde que entraram em Canaã, o Senhor tinha-os guardado e agora, passados os 80 anos, o seu vigor não estava enfraquecido. Não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que, mais do que todos, os outros espias tinham julgado ser impossível subjugar. Era quase como se ele, pela sua atitude, dissesse: estão a ver? A terra que vocês disseram que era impossível ser conquistada, agora é minha. Foi conquistada, não é? Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes, cujo poder tinha feito abalar a fé de Israel. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro estava desejoso de dar ao povo um exemplo que honraria Deus, exatamente, e incentivaria as tribos a subjugarem completamente a terra que os seus pais tinham imaginado invencível. Caleb obteve a herança na qual tinha tido o coração durante 40 anos. E confiando em que Deus estava consigo, lá está a fé, expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak. Tendo assim conseguido a posse para si e para a sua casa, o seu zelo não abrandou. Não se instalou a fim de desfrutar da herança, mas levou avante novas conquistas para benefício da nação e para a glória de Deus. Os covardes e rebeldes tinham perecido no deserto. Lembram-se de eu ter falado aqui deste livrinho, não lembram? Eu acho que já citei, mas eu vou citar outra vez o que está aqui na página, só um bocadinho, na página 59, para quem tem o livro, o irmão Roger Morneau diz que o sumo sacerdote disse assim: nosso grande mestre Satanás tem planos fantásticos para os adventistas antes do fim do conflito. Ser adventista nos tempos que virão não será para covardes, não será para os fracos. Então, irmãos, preparemo-nos, confiemos acima de tudo, confiemos, dependamos a cada passo, porque o Senhor é a nossa força. E eu tenho para mim que é mesmo assim. Eu tenho mesmo esta convicção. Pronto. Então avancemos. Os covardes e rebeldes tinham perecido no deserto. Mas os espias justos comeram das uvas de Escol. A cada um deles foi dado segundo a sua fé. Os incrédulos viram realizados os seus temores. Apesar da promessa de Deus, declararam que era impossível herdar Canaã e não a possuíram. Estão a ver? Deus faz jus à nossa fé. Tirar aqui o casaco, já estou a ficar com calor. Já repararam que Deus faz jus à nossa fé? Ou seja, se nós crermos, Ele vai, como nós cantamos, sim, Jesus contemplará a fé, não é? Aqueles que não acreditam, Ele vai contemplar a fé e não vão conseguir, porque eles não acreditam, não é?
Mas aqueles que confiaram em Deus, não olhando para as dificuldades que encontrariam, mas para a força do seu auxiliador todo-poderoso, entraram na boa terra. Foi pela fé que os antigos heróis venceram reinos. E nós também venceremos, irmãos. Nós venceremos. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos, Hebreus 11, 33 e 34. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João 5, 4. Já agora vamos lá a Hebreus 11, que eu quero ir aqui ver um outro verso que eu acho muito interessante nesta lista de pela fé, não é? Então diz aqui assim, no versículo 33, diz, os quais, por meio da fé, venceram reinos, e depois diz o quê? Praticaram a justiça. Praticaram a justiça. É ou não é possível praticar a justiça? Sim. Por quê? Porque Cristo é a nossa justiça. E se Ele viver em nós, nós vamos praticar a justiça, sim. Não que sejamos justos, mas justificados pela fé em Jesus. Todo o pedido em relação à divisão da terra revelou um espírito grandemente diferente do de Caleb. Foi apresentado pelos filhos de José, da tribo de Efraim, juntamente com a meia tribo de Manassés. Desculpem. Outro pedido em relação à divisão da terra revelou um espírito grandemente diferente do de Caleb. Em consideração ao seu grande número, essas tribos pediram uma porção dupla de território. O quinhão que lhes foi designado era o mais rico da terra, incluindo a fértil planície de Saron. Porém, muitas das principais cidades do vale estavam ainda na mão dos cananeus, e as tribos temiam executar a perigosa tarefa de conquistar as suas possessões, mas desejavam uma porção adicional de território já conquistado. A tribo de Efraim era uma das maiores em Israel, bem como aquela a que o próprio Josué pertencia, e os seus membros naturalmente julgavam-se com direito a uma consideração especial. Porque me deste por herança só uma sorte e um quinhão, disseram eles, sendo eu tão grande povo. Mas não poderiam conseguir nenhum desvio da estrita justiça do inflexível líder. A sua resposta foi, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. A sua réplica mostrou a causa real da queixa. Faltavam-lhes fé e coragem para expulsar os cananeus. As montanhas não nos bastariam, disseram. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale. O Deus de Israel tinha empenhado o seu poder em favor do seu povo. E se os efraimitas tivessem a coragem e a fé de Caleb, nenhum inimigo lhes teria feito frente. O seu desejo evidente de excluir dificuldades e perigos foi enfrentado por Josué com firmeza. Grande povo és e grande força tens, disse ele. Expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Assim, os seus próprios argumentos voltaram-se contra si próprios. Não é? Eles tinham dito, o argumento deles é que eles eram muitos. Então, se eles eram muitos, podiam conquistar mais. Sendo um povo grande, como alegavam, eram perfeitamente capazes de seguir o seu próprio caminho, como os seus irmãos fizeram. Com o auxílio de Deus, não precisavam de temer os carros de ferro. Até ali, Gilgal fora o quartel-general da nação e a sede do tabernáculo. Porém, agora, o tabernáculo devia ser transportado para o lugar escolhido para a sua localização permanente. Este foi Siló, cidadezinha no território de Efraim.
Estava perto do centro do país e era de fácil acesso a todas as tribos. Ali, parte do território tinha sido completamente subjugada, de maneira que os adoradores não seriam incomodados. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação. As tribos que ainda estavam acampadas quando o tabernáculo foi removido de Gilgal seguiram-no e armaram as suas tendas próximo de Siló. Ali permaneceram essas tribos até dispersarem para as suas possessões. A arca ficou em Siló durante 300 anos, até que, por causa dos pecados da casa de Eli, caiu nas mãos dos filisteus e Siló foi arruinada. A arca nunca mais voltou para o tabernáculo nesse local. As cerimônias do santuário transferiram-se finalmente para o templo em Jerusalém e Siló ficou em decadência. Apenas existem ruínas para assinalar o local em que tinha estado. Muito tempo mais tarde, a sua sorte foi usada como advertência para Jerusalém. Ide agora ao meu lugar, que está em Siló, declarou o Senhor pelo profeta Jeremias, onde a princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz. Isto é muito interessante. Por causa da maldade do meu povo Israel. Então Deus diz assim, mais tarde, não é? Quando eles já estavam em Jerusalém, Deus diz para eles irem a Siló, lugar onde a princípio fiz habitar o meu nome. Agora transportem isto para nós. O que é que diz lá? Em 2 de Crónicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, neste momento, onde é que está o seu nome? É em Siló? É em Jerusalém? É onde? O povo? É em nós. É em nós. Nós somos o tabernáculo. Cada Nós somos o coração, templo. né? Em cada Sim, coração. sim, em cada coração. É em nós. Portanto, nós, neste momento, somos o santuário. Não é? E por isso é que nós nos chamamos de cristãos, em quem Cristo habita. Não é bonito? Achei curioso aqui esta parte, não é? O lugar onde a princípio fiz habitar o meu nome. Onde é que ele faz habitar o seu nome hoje? Em nós. Em nós. E vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Jeremias 7, 12 e 14. A mesma coisa vai acontecer. Se nós, em quem Deus habita, não é? Somos o santuário, somos o templo. Se não permanecermos, não é? Fiéis, ele vai fazer a mesma coisa que fez em Siló e Jerusalém. Não é? Acabando, pois, de repartir a terra e tendo todas as tribos sido contempladas com a sua herança, Josué apresentou o seu pedido. A ele, bem como a Caleb, tinha sido feita uma promessa especial de herança. Contudo, não pediu um território extenso, apenas uma simples cidade. Deram-lhe a cidade que pediu. E reedificou aquela cidade e habitou nela. O nome dado à cidade foi Timnat-Sera, a porção que resta. E isto em testemunho permanente do caráter nobre e espírito abnegado do vencedor, que, em vez de ser o primeiro a apropriar-se dos despojos da conquista, adiou o seu pedido até que os mais humildes do seu povo tivessem sido servidos, o que muitas vezes não acontece. Estamos num almoço em conjunto e há sempre pessoas que vão procurar o quê? O maior, o melhor, as primeiras. Não é verdade? Não foi isso que aconteceu com este líder. Ele deixou que todos fossem servidos, que todos escolhessem a sua porção. E ele foi por último, ou seja, a porção que resta. Uau!
Que grande lição. Alguém quer fazer algum comentário? Seis das cidades designadas para os levitas, sendo 3 de cada lado do Jordão, foram indicadas como cidades de refúgio para onde poderiam fugir os que matavam um homem em busca de segurança. A designação dessas cidades fora ordenada por Moisés para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio, disse ele, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação do juízo. Números 35, 11 e 12. Esta misericordiosa disposição tornou-se necessária por causa do antigo costume de vingança particular, pelo qual incumbia ao parente mais próximo ou ao herdeiro imediato do morto o castigo do assassínio. Nos casos em que claramente se provava a culpa, não era necessário esperar pelo processo do magistrado. O vingador podia perseguir o criminoso em qualquer parte e matá-lo onde quer que fosse encontrado. O senhor não achou conveniente abolir este costume naquela ocasião, mas tomou providência para garantir a segurança dos que acidentalmente tirassem a sua vida. Vamos ficar por aqui. Amanhã vamos falar aqui sobre as cidades de refúgio, que é eu acho muito bonito. Eu já fiz um estudo sobre isto e achei muito bonito o que é que significavam as cidades de refúgio e como é que o processo se fazia. Oremos e depois podemos falar um pouco. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, quantas lições, Senhor, quantas lições ao nosso egoísmo, à nossa incredulidade, o Senhor nos tem dado através destas histórias verídicas. Nós ansiamos, Pai, ser efetivamente purificados e sabemos que há coisas que só poderão sê-lo pelo fogo da aflição. Como o Senhor diz através de Isaías, eis que te purifiquei como a prata, eis que te purifiquei, mas não como o ouro, mas na fornalha da aflição. Que o Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus. Amém.